para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, no caso os discípulos, porque seus olhos estavam pesados demais. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Verso 25 para encerrar. 45, desculpa. Verso de número 45 para encerrar. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Uma pergunta. Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores. Amém? Pode tomar o seu assento. Voltando a repetir aqui, você que trouxe, já é de costume trazer bastante dívida, só um ventilador que está voando aqui, por favor, pode ser assim mesmo. Aguenta o calor aqui. Obrigado. Para você que trouxe a sua caneta, o seu papel, o seu caderno, gosta de fazer anotações e estudar em casa, você anota aí mais uma vez que o tema desse culto de doutrina é oração, 2 pontinhos, a arma essencial contra a carne. Texto básico, Mateus 26, no caso do 36 ao 45, mas fizemos a leitura do 41 ao 45. Amém? É notório esse tema afastado das nossas igrejas, pode ser brasileiras ou pode ser de qualquer outro país ou de qualquer outro lugar. Esse tema falado e praticado, ele tem entrado um pouco em escassez. Ele tem fugido um pouco dos padrões que um cristão ele precisa para a sua vida. Essa ferramenta, no caso a oração, ela é uma ferramenta indiscutível e indispensável no cotidiano, na vida diária de cada cristão. É indispensável. Quando falta tal prática, ou quando se acredita nessa prática, mas não se pratica, chegamos a estar enfermos, espiritualmente falando. Entramos em um estado de doença, em um estado de decadência. Eu falo porque eu já senti essa doença, e já senti quase esse estado de como se você estivesse já no fundo da cova e alguém já fosse jogar areia para lhe enterrar. Esse é o estado espiritual de um cristão que não usa mais a prática de tal ferramenta que é a oração. Jesus está com seus discípulos, como o texto bíblico, ele falou aqui, e creio que você anotou e logo depois vai estudar. Os discípulos ali, eles significam a igreja do Senhor. Eles significam a igreja do Deus vivo, aquele a quem Deus os instituiu, aqueles a quem Jesus, o próprio Cristo, levantou, andava com eles e caminhava com eles. Jesus estava passando por um momento cruel, de dificuldade, de tristeza íntima, porque ele sabia o tamanho do cálice que ele teria de enfrentar. Por isso que ele correu para a oração. Ele já era um homem completamente bíblico, já era um homem completamente entendido, porque tinha não a ciência estudada, como nós, a nossa mente fraca, precisa estudar para conhecer alguma coisa. O Messias, o Jesus, não. Ele já conhecia tudo na sua mente, no seu raciocínio, e somente aplicava na sua vida. Mas se o próprio Jesus entendeu que ele precisava, num momento de angústia, correr para orar, correr
para dobrar os seus joelhos, ou para ficar deitado, para fechar os seus olhos e clamar ao Pai, o que dirá a sua igreja? O que dirá as criaturas que Ele instituiu, que Ele levantou para ser filho deles aqui na terra e adorar o seu nome em espírito e em verdade? Ele vai orar, como disse o texto, volta, vai orar e volta. E como os discípulos aqui vão significar a igreja do Senhor, aqueles a quem instituiu, a quem Deus instituiu primeiro. E Jesus veio para selar essa instituição dessa igreja na terra. Ele encontra a igreja num estado de dormência espiritual. Encontra a igreja num estado decadente. Um simples homem ali que, na visão de muitos, estaria somente dormindo ou tirando um cochilo. A Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam pesados, não é assim? Os olhos deles estavam pesados. Era sono, era fadiga, de tanto caminhar, de tanto andar, de tanto evangelizar, de tanto anunciar as boas novas do reino de Deus. Era comum o cansaço físico do ser humano. Eles repousaram ali, estariam dormindo, mas Jesus estaria fazendo ali uma experiência espiritual mais do que com seus discípulos. Era com a igreja que Ele instituiu. É por isso que Ele vai lá: vou orar. O meu coração está completamente triste. Eu sinto essa tristeza até a morte. Eu vou. Mas ficai aqui vigilando comigo. Orem comigo. Fiquem intercedendo comigo. Quando Ele volta, encontra os discípulos dormindo, no estado de dormência. Para os humanos poderia significar, como estávamos dizendo aqui, um simples sono pesado. Mas para Jesus significava muito, mas muito além do que o simples sono. Significaria o estado espiritual em que a igreja estava naquele momento, na trajetória e na caminhada de Jesus. Ele vê os discípulos dormindo e diz: em nenhuma hora, diz a Bíblia, podemos acreditar, porque está escrito: em nenhuma hora pudestes vigiar comigo, orar comigo, interceder, entrar nessa comunhão com o Pai, comigo. Nenhuma hora vocês aguentaram. Vocês não aguentaram. Essa igreja que eu instituí não aguentou. Não é porque ela está cansada ou pesada do seu sono, porque se nós fizermos um esforço para orar, a gente consegue. Se nós fizermos um esforço na nossa carne, renunciar ao sono, renunciar o horário do meu dia, ou renunciar uma segunda-feira à noite, ou renunciar qualquer minuto, espiritualmente falando, por fora e na nossa mente também, porque podemos orar dentro da nossa consciência. Mas que podemos ter essa rejeição carnal para efetuar essa ferramenta espiritual que é a oração. O próprio Jesus, Ele reconhece que nós temos essa qualidade. Nós conseguimos sim. Em nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Ele volta de novo. É como se fosse uma segunda chance para a igreja. É como se fosse uma outra oportunidade. Vim. A igreja já estava dormindo, não estava orando. Mas eu dou uma outra oportunidade. Vou continuar orando, vou continuar intercedendo. Quem sabe a igreja acorde. Quem sabe ela fique de pé. Quem sabe ela se ergue. Glória a Deus, aleluia. Quando ele volta, a igreja continua no mesmo estado. Continua na mesma dormência. É claro que o Messias, ele percebe que há algo completamente catastrófico aqui expresso no texto bíblico. Você percebe como na nossa caminhada, eu já vi muito isso. Eu não sei você, talvez você já tenha visto também. Muitas pessoas dizem assim: para que orar? Já outros que assumem o teísmo completamente, assumem que Deus, ele é um Deus tão poderoso. Se Ele é um Deus tão grande, Ele é um Deus tão magnífico, então para que eu vou orar se Ele já conhece aquilo que eu vou pedir a Ele? Acredito que você já ouviu pessoas afirmando isso, com certeza, na sua caminhada cristã. Tais pessoas que afirmam isso
teístas ou incrédulos a respeito daquilo que Jesus instituiu na Bíblia, a oração, para fugirmos da carne, é uma ferramenta da carne. Essas pessoas, elas estão cometendo um erro gravíssimo e estão levando pessoas a uma deficiência que é maior do que uma dormência espiritual. Chega a ser uma morte. Verdade. Chega a ser uma morte. O espírito do homem em si, ele nasce no Éden. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo forma o homem, forma todo o corpo, forma a sua carne, forma os seus ossos. Mas a carne ali, escrito na Bíblia, no início, ela não está ativamente como um adversário do espírito do ser humano, como nós chegamos a afirmar, porque o Novo Testamento nos dá direito a afirmar isso, que nós temos uma constante guerra dentro de nós. A carne, ela milita contra o espírito, e o nosso espírito milita contra a carne. Já chegou a virar uma guerra, esse estado espiritual decadente que nós caminhamos. Mas a carne, na antiguidade, ela não tinha essa função. Tinha uma função de uma simples carne, um simples composto do ser humano. Deus, ele sopra nas narinas do homem, não é assim? E o espírito passa a penetrar em sua carne. O homem tem um espírito vivo. O homem tem um espírito que todo dia clama. Glória a Deus, aleluia. O homem tem um espírito que todo dia está reverente ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O homem tem um espírito que está completamente voltado para o bem, voltado para a obediência, voltado para guardar aquilo que Deus lhe entregou, no caso da Bíblia, o jardim do Éden, para cultivar, para cuidar, para edificar ali ele, juntamente com Eva, a sua esposa. Mas através de um erro, passou a criar-se uma espécie de guerra dentro do mundo espiritual, no qual atravessou séculos, e hoje nós vivemos isso na nossa pele, na nossa carne. É por isso que nós temos tal dificuldade. Nós não somos campeões em oração se não for o pior tema ou o pior assunto para se viver, para se praticar o nosso dentro da igreja. Podemos ser especialistas em qualquer outras áreas, mas pode prestar atenção, toda a igreja é deficiente na oração. Cochila na oração, dorme na oração, não coma daquele fruto, senão você vai morrer, certamente morrerás. Não foi assim que Deus disse para Adão? Certamente você vai morrer. Ele foi, cometeu o erro, preferiu pecar, assumiu esse erro, vontade própria sua, deixou de ter os benefícios que ele tinha, deixou de ter o espírito que tinha dentro dele, que lhe mantinha na obediência, que lhe mantinha nos caminhos corretos do Senhor, e preferiu a morte. Talvez ele não tenha entendido quando ele comeu daquele fruto e não morreu. Talvez ele pensasse que iria morrer em corpo físico. Talvez ele pensasse que quando ele comesse do fruto, ele iria cair para trás. Mas não, quando ele come do fruto, ele sente falta das suas vestes, sente falta das roupas, ele se esconde. Completamente, como o texto completamente nos indica que Cristo estava falando da morte espiritual do ser humano. Talvez seria melhor ele ter provado da morte física do que ele ter provado da morte espiritual. O espírito que ele tinha era perfeito, pecou, caiu, errou. Agora há uma guerra dentro do ser humano. A carne era um composto somente do corpo físico. Agora ela passa a ser o adversário número 1 do ser humano. Agora ele passa a ser o adversário número 1 dos cristãos. Agora ele passa a ser o adversário número 1 dos evangélicos, dos que se dizem crentes, dos cristãos, nós evangélicos que professamos a fé da Bíblia. E que muitas das vezes essa dificuldade nos prova que essa carne dentro de nós, ela está falando muito mais alto do que as vontades do próprio Deus da Bíblia. Não pudestes passar uma hora comigo
Aquele lá no início também dormiu, cochilou, caiu. E agora a decadência espiritual tomou de conta completamente do ser humano. Completamente deteriorado. Aquele espírito que ele tinha agora dá lugar à carne. E a carne agora tem total domínio sobre o ser humano. A carne agora tem total domínio sobre as vidas de todas as pessoas na face dessa terra. Até aqueles que já morreram, até aqueles que vivem hoje e aqueles que vão nascer. Quando nascerem, virem a se formar em corpo humano, a sua carne vai querer falar muito mais alto do que algo que está escrito na Bíblia ou do que o Espírito professa. E como nós conseguimos vencer isso? Como nós conseguimos chegar a se armar contra essa ativação da nossa carne, que agora passou a ser o adversário número 1 de nós cristãos? Jesus, ele dá a dica: vigiai e orai. Glória a Deus, aleluia. Vigiai e orai. Glória a Deus, aleluia. O Espírito, ele está pronto. Foi o próprio Jesus, o Messias, o Salvador, que disse, porque ele sabe de tudo aquilo que ele fez, porque o mal não veio dele. Ele não tem capacidade para fabricar tal mal, porque a própria Bíblia diz que ele é um Deus justo, santo, todo-poderoso, e que mal nenhum há nesse Deus. Esse mal não partiu de vontade ou de fabricação do próprio Deus. Ele não fabricou, partiu de uma vontade do homem dentro do ser dele, que ele passou a fazer e ativar esse mal e colocou a própria carne contra si mesmo. Colocou a sua carne contra si mesmo, um adversário tão forte, tão forte, tão forte, que muitos cristãos chegam a se render a tal adversário. Quando Jesus volta e os discípulos estão deitados ali, dormindo, é um estado em que a igreja estava e está também nos dias de hoje. Nós não podemos fugir dessa realidade. Fazemos parte dessa igreja que está dormindo. Fazemos parte dessa igreja que, se exercitar essa oração ou essas práticas que existem na Bíblia e que nós preferimos rejeitar, colocando outras coisas na nossa vida, às vezes preferimos outras atividades, ou às vezes preferimos usar de outras coisas no nosso dia a dia, porque, como já foi dito, tempo nós temos e nós conseguimos renunciar sim. Agora é nós que nos rendemos a esse adversário e preferimos não orar. E a carne vai dominando o ser humano. A carne, ela vai tomando de conta do ser humano. O cristão, quando ele peca e já não sente mais o desejo de se arrepender, ele já morreu espiritual. A cova dele já foi aberta, ele já está lá dentro. É um estado completamente demente. Quando nós cremos na oração e não oramos, nós estamos dormindo, espiritualmente falando. Agora já há muitos que nem creem mais em tal ato da oração. Esses já estão mortos. Saíram do estado de dormir e já não acordam mais. E já não se colocam mais de pé. Já não tem mais uma vida espiritual sadia, porque já estão mortos, já estão enterrados. Já deixaram de usar tal prática que é fundamental contra a carne. Não vamos conseguir vencer a carne sem a oração. Não vamos conseguir nos armar ou usar alguma fórmula para vencer a carne se não for a oração. Se a própria Bíblia nos indica a fazer usar tal ferramenta ou usar tal coisa, foi a Bíblia que nos falou, é a Bíblia que nos indica, então devemos que usar essa prática para vencer todos os dias da nossa vida, senão vamos viver perdendo. E o ser humano já se acostumou com isso, viver perdendo para a carne, todo dia. Todo dia, já observou? Já prestou atenção? Quando nós abrimos os nossos olhos, a gente já entra no estado ativo da nossa carne. Ele já começa a pecar, já começa a cobiçar, já começa a mentir. Isso são ativações da nossa carne. São ativações do teu adversário número 1, do meu adversário número 1, que está ativando contra a nossa vida. E nem um mínimo de hora nós tiramos para poder orar, pedir forças a Deus, para poder vencer essa carne. Está difícil para nós.
Está difícil para nós. Aí nós analisamos, cada um de nós analisamos como é que a gente está espiritualmente falando. Ou se a gente está de pé, vivos, em uma oração santificada com Deus, ou a gente está dormindo naquele estado de demência. Cristo ele pode nos acordar. Sim, nós podemos voltar de novo a ter uma vida sadia espiritual, mas nesse presente estado nós estamos dormindo, com os olhos fechados, não estamos reconhecendo o mundo espiritual. Ou nós já podemos estar mortos, defuntos dentro da igreja, porque o nosso espírito já saiu e já deu lugar à carne, ela já dominou e não conseguimos mais usar as funções que a Bíblia ela nos passa. A Bíblia tem todas as ferramentas que nós precisamos para viver um cotidiano feliz e saudável diante da presença de Deus. Quem não vive assim é porque não vai para as Escrituras, é porque não vai para a Bíblia. Aqui tem todas as receitas. Talvez uma pessoa que não ore mais, não sinta mais nem a falta de tal oração. Já parou para prestar atenção nisso? Um cristão não sentir mais a falta da oração, ou a falta do jejum, ou a falta da comunicação com Deus, ele não é mais cristão. Ele já perdeu a essência do Espírito. Cristo ele foi até a cruz restaurar tudo aquilo que o homem cometeu de erros e pecados. Nos deu um novo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Nos deu uma nova vocação, uma nova chamada. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se nós cristãos do século 21 preferimos não renunciar e deixar a carne dominar o nosso íntimo, dominar o nosso ser, é porque nós não damos valor à atividade que o próprio Cristo fez na cruz. As atividades que muitos cristãos da Bíblia fizeram acerca de oração, jejum, palavra de Deus, e que muitos irmãos e líderes e pessoas estão usando e fazendo nos dias atuais. Não tomamos como exemplo, ou não fazemos mais esse exercício. Eu só sei que nós podemos estar em um desses três estados: ou vivos, ferventes na oração, ou dormindo, ou morto. Nós observamos e olhamos qual é o estado em que cada um de nós está. Eu sei qual é o meu. O meu eu sei. E às vezes até choro. E às vezes até lamento. E às vezes até fico, meu Deus, como é que um cristão chega a tal ponto? Como é que um cristão deixa uma doença se alastrar de tal forma, deixar uma ferida se abrir tão grande, que não percebe que a carne está vencendo a guerra contra o Espírito, e nem no mínimo despertar para orar nós conseguimos? Tem alguma coisa errada conosco. Tem alguma coisa errada com a igreja do século 21. Tem alguma coisa errada com esse povo dos dias atuais, porque o povo da Bíblia e o povo dos séculos passados não era assim. Alguma coisa está tomando a nossa atenção. Eu não sei nem te expressar e nem te explicar o que é isso que está tomando essa atenção. Alguma coisa que está como se fosse um mágico, nos hipnotizando e tirando todas essas atividades que está escrita na Bíblia, e nós estamos entrando dentro de um buraco, morrendo espiritualmente falando. E nós temos que ficar ligados, atentos, porque nós terminamos morrendo e não ressuscitamos mais. Porque tem pessoas que estão só o corpo. E no reino espiritual não funciona assim. No reino espiritual não funciona só a nossa carne, não funciona só o nosso corpo. Deus ele nos entregou um espírito, não é assim? Para vivermos diante dele em retidão, em santidade, em espiritualidade sadia. Ele não entregou só o corpo, ele entregou um espírito. Então, se estamos somente no corpo, somente na carne, há alguma coisa errada com nós cristãos. Há alguma coisa errada. Não venhamos dizer que fazemos as atividades que a Bíblia nos pede 100%, que é uma mentira nossa. É uma mentira nossa. Eu falo porque sei, examino isso daqui e vejo que se chegar aos 50% é muito. Se chegar aos 50% é muito.
E às vezes, né, é interessante, nós seres humanos, é de nós mesmos, isso é do nosso interior. Queremos ter uma vida feliz, né? Queremos ter uma vida dentro da igreja, como sempre o pastor, nós que pregamos e os irmãos que pregam a verdade da Bíblia estão sempre repetindo. Nós viemos de casa, viemos até aqui e ainda queremos que o pregador lance uma chuva de bênçãos para que nós possamos sair felizes daqui. Ora, como Deus vai fazer tal coisa se não vivemos no mínimo 50% do que Ele pede? É porque não tem condições. Não há possibilidade de Cristo fazer tal coisa. Temos que primeiro fazer o que estamos fazendo hoje. Ver que estamos errados. Isso não é feio não, irmão. Isso não é feio não. Reconhecer que não ora, reconhecer que não jejuma, reconhecer que é deficiente nas escrituras, na Bíblia, reconhecer uma deficiência é um bom começo para você ter mais na frente uma vida espiritual cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É uma ponte. Como muitas das vezes eu já fiz isso. Eu já cheguei para o meu líder e já disse: eu tenho dificuldade nisso, nisso e nisso. Reconheço, sei que estou fraco e sei que vou morrer se continuar da forma que eu estou. Quando o crente ele percebe isso, é porque ele já está naquele estado, o sinal está piscando. O sinal está piscando, vai sair do laranja, já está entrando do vermelho, você vai parar, vai morrer, vai acabar a sua vida espiritual. E o pior é quando nós vemos essa luz piscando, vemos o nosso estado espiritual entrando no vermelho e não fazemos nada, não se mexemos ou deixamos essa morte chegar. O nosso estado fica pior do que já é. Aí não temos mais vida. E é como repetimos muito aqui: ainda queremos bênção, ainda queremos vitórias, ainda queremos ter uma vida financeira sadia, ainda queremos ter o culto do nosso agrado, ainda queremos ter as nossas vontades feitas por Deus, ainda queremos que Deus ele desça, caia na nossa frente e diga: você é perfeito diante de mim, você é maravilhoso diante da minha presença. E caso ao contrário alguém fale alguma coisa que não seja de acordo com aquilo que o cristão deficiente em oração espiritual esteja pensando, aí acha ruim, como muitos de costume saem até falando mal, né? Sai falando mal e faz suas críticas destrutivas, porque não entendem o estado em que eles estão. Tudo que a Bíblia vai falar, a Bíblia, não é os homens, é a Bíblia, é para o nosso bem, é a verdade. Glória a Deus. Nós temos por direito, quer massagear o nosso ego ou não, temos que escutar. Glória a Deus, aleluia, verdade. E melhor, né? Temos que praticar. Glória a Deus, aleluia. Temos que praticar. Glória a Deus, aleluia. Reconhecer, tem uma coisa, antes da gente aqui pular, para você começar a anotar algumas coisas, vamos abrir a Bíblia também. Antes de nós começarmos a ter uma vida espiritual sadia, cheia do Espírito Santo, madura, José, nas Escrituras, nós precisamos entender que aquilo que está escrito na Bíblia, precisamos usar de intrepidez, interpretar e começar a encaixar em diversas áreas da nossa vida. Começar a jogar isso na nossa vida. Começar a pegar, vamos usar o exemplo aqui que estamos usando, a oração, e fazer uma interpretação magnífica da oração, e não entender que eu preciso usar isso na minha vida, seria de muita hipocrisia. Ou é de muita hipocrisia de quem usa ou de quem faz isso. É mais bonito reconhecer que está cometendo um erro e que Satanás está perto de tragar essa vida. É melhor entendermos, é melhor reconhecer do que sermos tragados e a carne dominar completamente o nosso ser. Cristãos dentro da igreja, que isso é uma verdade, nós não podemos fugir disso. Nós não podemos escapulir ou tentar ir para outros caminhos. Nós não temos como fugir. Mas cristãos que não têm a igreja como a casa de Deus, o templo santo do Espírito de Deus, e que precisa reconhecer
que o lugar mais alto que ele tem que estar aos pés de Deus é de joelhos, no chão, perante a cruz. Pessoas que não entendem que jejuar é o renúncio da carne, a mortificação da carne. Pessoas que entendem que não precisa fazer essas coisas, está vindo somente para a igreja para preencher lugares, para encher cadeiras ou para encher vagas. Não está tendo nenhuma utilidade no reino de Deus. Não é utilidade para a igreja, não. Não é utilidade para a liderança ou para instituições. É utilidade no reino de Deus. Não estamos servindo para nada. Não temos nenhuma utilidade nem sequer de ser usados por Deus. Porque isso deveria ser uma das coisas que o ser humano deveria priorizar mais. Era o ser usado por Deus. Você crê que você é usado por Deus? Você crê que você é uma trombeta de Deus aqui nessa terra? Se você não crê, você já está morto. Se eu não acreditar que eu, pecador que sou, falho que sou, não posso chegar aqui humildemente, abrir essa Bíblia e pregar e Deus converter no mínimo 2 pessoas que estão aqui dentro dessa igreja, eu não estou tendo a noção do Deus tão poderoso, soberano e grande que eu tenho. É como o pastor Henrique outra vez disse, é como se reduzíssemos Cristo e colocássemos ele dentro de uma caixa de fósforo. Ele é muito pequeno e o nosso problema chega a ser maior do que ele. O nosso problema chega a ser tão grande que perdemos as esperanças e não percebemos que, pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo? O meu Deus é aquele que morreu na cruz e deu a vida por mim. Glória a Deus. E ele não pode resolver um probleminha sequer. Eu falo primeiro para mim que a espada começa a rasgar primeiro eu. A gente está muito fraco. Estamos muito fracos. Estamos horrivelmente fracos. Precisamos viver mais essas escrituras. Glória a Deus, aleluia. Precisamos viver mais. Precisamos. Já sabemos demais. Demais a gente já sabe muito. Todo mundo aqui, se não souber muito, já sabe alguma coisa. No mínimo a noção que tem que ser espiritual, que precisa obedecer a Cristo, a Deus, a liderança. No mínimo isso já sabe. Porque se não sabe, tem que aceitar Jesus de novo. Mas no mínimo todo mundo já sabe disso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora a Bíblia parece que não é a regra de fé do cristão. Parece que ela não é. Outras coisas passou a ser a nossa regra. Aquilo que nós acreditamos. Vamos reconhecer essa deficiência que nós temos. Vamos reconhecer essa deficiência em dobrar os joelhos para orar, ou lá no nosso trabalho, a gente fechar os nossos olhos e no mínimo orar. Vamos reconhecer essa dificuldade que nós temos? Se eu reconhecer, e se você reconhecer, e se nós nos unirmos em comunhão com a igreja e entender que precisamos orar para poder nos fortificar, para vencer a carne, eu tenho certeza de uma coisa: a igreja vai vencer a carne. Glória a Deus. A igreja vai vencer sim. Porque o Espírito Santo passa a dominar essa pessoa. O Espírito Santo passa a agir no nosso lugar. Quando a minha vontade fala mais alto, eu estou morto para o reino de Deus. É a vontade de Deus que tem que falar mais alto dentro da nossa vida. Dentro do reino espiritual, é a vontade de Deus que fala, não a minha. Não aquela que eu quero priorizar. Tenho as minhas vontades, mas a vontade priorizada é a vontade de Deus. Glória a Deus. E Ele ensina a igreja para que não durma. Ele ensina a igreja para que se desperte em oração. Glória a Deus, aleluia. Para que se desperte em orar mais. Se já ora, ora mais. Se não ora, começar a orar urgentemente, porque esse século que nós estamos vivendo hoje não dá para viver sem a oração. Não dá para viver sem o discernimento do Espírito Santo. Senão você vai se enganar. Senão você vai cair. Senão os ventos de doutrinas vão chegar e você vai ser levado. Percebe como precisamos ficar atentos? Percebe como precisamos ficar ligados? Percebe como oramos pouco? Percebe como dobramos pouco os nossos joelhos para poder orar a um Deus que é tão poderoso? Fazemos isso muito pouco? Sim. Mas podemos voltar a praticar isso com mais força.
como muitos homens fizeram. Glória a Deus, aleluia. Como muitas pessoas entenderam o propósito da oração. Sabemos o que é a oração? O seu propósito? Não. A edificação que a oração tem para a nossa vida? Não. Os benefícios da oração para a nossa vida? Não. Porque se nós entendêssemos isso, estaríamos fazendo. E não estamos. Talvez deva ser porque nós estamos olhando para a oração como se fosse qualquer coisa dentro da igreja. Qualquer coisa dentro do reino de Deus. E a oração não é qualquer coisa. A oração depois da palavra é a única coisa que nos fortalece. É a oração. Então precisamos entender que se deixarmos o nosso espírito dominar, a nossa carne dominar, a vontade de orar vai embora, vamos ficar dormindo, não vamos ter a noção do que o Espírito Santo quer nos ensinar através da Bíblia e vamos cair. Vamos nos despertar, ficar vivos, entender qual dos três estados estamos: vivo, dormindo ou morto. Amém? Vamos para a Bíblia? Por favor, pegue aí a sua Bíblia, dá um descanso aqui à minha voz. Vamos fazer uso dela mais uma vez e continuar prosseguindo aqui falando sobre esse tema. Se você quiser, tiver com o papel e quiser coloca ponto 1. Nós já falamos aqui mais sobre isso: a morte do espírito e o nascimento da carne, que foi aquilo que nós estamos falando aqui. O nosso espírito humano morre no Éden, mas Cristo, graças a Deus, nos restaurou. Mateus, por favor, novamente, vamos continuar em Mateus. Mateus capítulo de número 6. Nós não temos para onde correr, foi o próprio Cristo que nos ensinou. Se Ele ensinou, a gente vai ter que fazer, praticar, ensinar a outros, nem que a gente não queira. Mateus capítulo de número 6, por favor, você que está com a Bíblia aí, pegue. Verso de número 9 até o verso de número 13. Mateus capítulo de número 6, verso de número 9 ao verso de número 13. Por favor, algum irmão que queira ler, por favor, Rodolfo, faz uma leitura bem alta para todos ouvirem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. O texto magnífico do próprio Jesus, nos incentivando a fazer tal ato, a fazer tal prática. A vontade de Cristo, a vontade de Deus, a vontade do Messias, ela não vai ser fabricada ou não vai ser montada quando eu e você oramos. Porque se no caso fosse assim, Ele precisasse que nós orássemos para Ele montar aquilo que Ele quer fazer, muitos de nós aqui já estaríamos ricos, outros milionários, outros já estariam aí vivendo a vida que queria. Porque muitas das vezes o cristão ele faz assim: ele tenta usar a oração como uma arma, não que favorece ao seu espírito para vencer a carne, mas usa a oração como um fator para colocar Deus na parede, para pedir as coisas e que Deus lhes possa dar. Isso é uma prática completamente errônea, errada, mas muitos cristãos usam. Muitas pessoas usam e fazem isso, pensando que através da oração, a oração dele, Deus irá fabricar ali a vontade que Ele pediu para manifestar dentro da igreja. Mas não é isso que a própria Escritura diz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala da vontade de Deus.
Vontade do Pai. Ele tem a sua vontade. Ele está pouco se lixando para a nossa vontade. A nossa vontade talvez esteja nem 1%, ela não esteja falando diante da vontade desse Deus que é todo poderoso. É por isso que a oração ela não pode ser usada como arma para pedir e dar se usar, né? Como muitos querem. Só que muitos entendem que vão pedir e Deus não vai dar, porque Ele não é injusto. A vontade dele não vai ser fabricada por seres humanos que vão pedir e imediatamente Deus vai fazer de acordo com o coração do homem. Não, vamos orar, mas vai ser feita a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos pedir o crescimento da igreja, mas a vontade que vai ser feita é a de Deus. Glória a Deus. Vamos pedir um casamento sadio, vamos buscar por isso, mas a vontade vai ser feita por Deus. Vamos buscar o melhor emprego, a melhor casa, o melhor destino, mas a vontade primeira vai ser a de Deus. Glória a Deus. Ele não pode se dar ao luxo, pastor Henrique, de escutar os desejos de um coração que já se entregou completamente à carne. Ele não pode se dar ao luxo de fazer isso. Caso o próprio Cristo fizesse isso, Deus, o Todo-Poderoso, Ele estaria nos dando uma ferramenta para que nós possássemos ainda encher mais a nossa carne, mais ainda do que ela já é, danificada, apodrecida. Essa carne que nós carregamos, ela estaria pegando uma velocidade maior, matando mais ainda o nosso espírito. Mas foi o próprio Jesus quem nos ensina. Orar pedindo as coisas como normalmente nós pedimos, mas que seja feita a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos desistir da prática da oração porque a minha vontade não está sendo feita, e sim a vontade de Deus. Isso é um erro que nós cometemos muito. Nós fazemos muito isso. Por exemplo, vou usar esse exemplo bem simples. Eu sou um dirigente de oração. Vou começar uma oração hoje, agora à noite, durante uma semana. Tem muitas pessoas que fazem isso. Vou começar aqui uma oração uma semana. Começo hoje, na terça-feira. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou orar e vai ter 100 pessoas aqui dentro. Hoje vai começar com 5, mas na próxima terça vai ter 100. Aí muitas pessoas chegam a fazer esse tipo de oração e fazem um teste. E quando chega na terça-feira, continua as mesmas 5. Ou se aumentou, foi para 10, ou foi para 7, eu não sei. Só sei que as 100 não teve. Aí alguém se decepciona, se desmotiva e para de fazer tal ato de oração, porque pensa que a vontade minha é que tem que ser feita. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo com a experiência disso, lá na igreja lá de cima, né? O rapaz queria parar de orar porque estava indo de segunda-feira só 6, 7 pessoas, se lembram, né? Me lembro. Eu cheguei pra ele assim: tenha calma, rapaz. Tenha calma, que isso aqui não é nosso, não. Tenha calma. Vem 6, 7, vamos orar. Aí hoje é o 4º culto da igreja, é o culto de segunda-feira. Das 60, 70, chegou a 80 pessoas. E de segunda-feira orando aqui na igreja. Calma, a vontade é dele. A vontade é dele, a vontade é dele. Deus, aleluia. Foi o próprio Cristo que disse. A gente começou praticamente isso aqui com o pastor Henrique arquejando e um bocado de jovem doido. Foi assim que começou isso aqui, irmão. Começou praticamente assim. A gente perturbando o pastor Henrique para sair do Félix. Sai, pastor Henrique, tu tem que ser o nosso pastor. Sai, tu tem que ser o nosso pastor. E ele ficou doido, pirado. E olha o tanto de gente que tem na doutrina aqui. Quando nós depositamos, é só você entender a Bíblia, é só você entender a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ora e entrega a vontade a Cristo. Ora e entrega a vontade a Deus. Sabe aquele problema mesmo, abacaxi que rasga todo dia? Ora e entrega a Deus, a vontade dele vai ser feita. Glória a Deus, aleluia. Ninguém sabe quando, porque nós não podemos adivinhar, mas a vontade dele vai ser feita. Glória a Deus, aleluia. Não é porque nós, como eu usei o exemplo, não é porque esse camarada orou e não veio as 100 pessoas na outra terça-feira, que eu vou dizer que a minha oração não está servindo, e nem que esse Deus está ouvindo, e nem que Ele é todo poderoso. É um erro que nós cometemos. Tenhamos cuidado com isso.
Tenhamos muito cuidado. Oi? Exatamente. Oração com objetivos errados. Vamos ter cuidado. Vamos analisar os nossos conceitos, rever qual é a vontade que está sendo feita através da oração. Pediu um carro? Calma que Deus vai dar. Pediu alguma coisa? Calma que vai ser feita a vontade de Deus. É isso que ele ensinou para a sua igreja, que eram os discípulos. Vai ser feita a vontade dele. Glória a Deus, aleluia. Ora, o texto que a gente leu, Mateus 26, Jesus vai até o Getsemane. Ele chega lá, tamanha tristeza no coração. Ele entendendo que era o Filho de Deus, sabia que era todo poderoso. O lugar mais alto que ele ficou foi de joelhos, no Getsemane, chorando e dizendo: Pai, se tu quiser, passa de mim esse sofrimento, esse cálice aí. Mas primeiro seja feita a tua vontade, a minha não, porque eu quero fugir. Eu quero sair dessa tristeza. Eu quero sair desse sofrimento. Eu quero sair desse problema. E é assim que é a gente. É assim que nós somos. Glória a Deus. Eu quero sair desse problema. Eu quero sair dessa aflição. Eu quero sair dessa tristeza. Mas esquecemos de dizer: eu quero sair dessa aflição. Quero sair dessa tristeza. Quero sair desse negócio ruim. Mas primeiro, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós esquecemos só de completar as coisas e entender os propósitos de Deus. Jesus ele nos ensinou. Jesus ele nos ensinou para que nós possamos pegar isso daqui, interpretar e viver na nossa vida. Não é somente ensinar esse Pai Nosso aqui, é viver esse Pai Nosso todos os dias. Não aprenda aqui que você precisa orar e chega em casa e começa a colocar Deus na parede. Não faça isso. É como se estivesse fazendo a doutrina de ouvido de mercador, né? Como ele aqui diz muito, pastor. Ouvido de mercador. Não faça isso. É perigoso. Cuidado com a morte espiritual do cristão. Porque tem pessoas que se enganam. Tem pessoas que não oram e estão mortas espiritual. Mas tem pessoas também que oram e estão mortas também. Cuidado. Tem pessoas que oram e estão mortas também. Estão orando, não estão sabendo o que estão pedindo. Acham que estão vivas espirituais, mas estão no estado de decadência. Estão no estado morto, frio, espiritual. E precisamos entender isso através da Bíblia, através de Jesus. Os principais milagres, ou as principais coisas que aconteceram na Bíblia, vieram através da oração. Nós não temos para onde correr. Vieram através da oração. Igrejas enchem com pessoas edificadas na palavra através da oração. Conseguimos dar um ajuste na nossa vida espiritual íntima, comunhão com Deus, através da oração. Nosso casamento fica não perfeito, porque não tem como ser perfeito, mas fica agradável, um casamento feliz diante de Deus, através da oração. Aleluia. A igreja tem um crescimento sadio através da oração. Glória a Deus, aleluia. Então, quando essa prática ela foge